Hoje nós vamos falar sobre reconhecer e obedecer a voz do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas, queridos, não têm obtido sucesso na vida porque não sabem o modo pelo qual o Espírito de Deus se comunica conosco. E estão esperando que Deus fale com elas das formas menos prováveis e porque não conhecem a forma mais habitual, mais comum pela qual Deus nos guia. Amém. Acredita, irmãos, que ainda hoje não estou te condenando, caso você faça, ou alguém que esteja assistindo, faça aí. Mas tem pessoas que para ouvir o direcionamento de Deus, ainda arrisca em orar e abrir a Bíblia para ver o que cai. Oh, aleluia. Se está falando com você, fica tranquilo, metade do teu rosto está coberto, ninguém está percebendo. Olha para frente, faz um olhar aí de alegria. Amém, queridos. Aleluia. Ah, pastor, mas eu falei e Deus me respondeu um dia assim. Ainda assim, não é segurança porque nós não temos comando bíblico ou versículos bíblicos que apoiem isso como doutrina. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, pode ter te alcançado dessa forma? Pode. Ainda assim, não é um caminho seguro se não é o caminho bíblico. Oh, glória a Deus. Qual é o caminho bíblico, irmãos? Ser guiado pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Amém. Obviamente Deus vai guiar também pela palavra dele, é a base. Vai guiar por sonhos, por visões e revelações. Também não é o mais comum. Lembrando que todos os sonhos, visões e tudo de sobrenatural que você possa ver, sentir, eu vi um anjo, eu vi um fogo, eu vi uma espada e Deus falou isso comigo. Tudo isso precisa ter fundamento na palavra. Não podemos nos guiar, irmãos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Amém. Mas hoje nós vamos falar sobre a forma principal, mais comum, e a forma que muitos crentes menosprezam no dia a dia e por isso não têm obtido sucesso na vida e por consequência disso permanecem em uma infância espiritual, procurando ouvir, eu orei e vou esperar a resposta de Deus no culto hoje de noite da palavra. Não é que Deus não vai se comunicar com você por meio do ensino da palavra na igreja, irmãos, mas no momento que você ora, você tem um guia, você tem o Espírito de Deus para te responder. E deixa eu te falar uma novidade, Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão, diga, Deus fala, meu querido. Aleluia, amém. Então nós vamos estudar hoje sobre esse método mais comum, a forma mais comum. Eu não sei você, mas eu quero atingir maturidade espiritual. Eu quero crescer cada vez mais. Amém. E vamos estudar hoje sobre o testemunho interior. Amém. Aleluia. Eu estou no verbo da vida. É crente que ama a palavra. É crente que ama o ensino. É crente que ama o mover do Espírito. Amém. Estamos numa igreja, irmãos, onde nós temos a segurança, né, de sentar na cadeira e saber que do púlpito vai sair um ensino alinhado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, vamos estudar sobre testemunho interior e vamos desmistificar algumas coisas. Vamos entender que é um processo simples e pelo qual o Senhor quer nos guiar todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. João no capítulo 14, verso 17. Vamos encontrar aqui, enquanto você abre, querido, a última oportunidade presencial que Jesus teve com os seus discípulos. Sabe que quando um pai de família vai sair de casa ou um chefe de uma empresa vai se ausentar durante um tempo, ele chama a equipe, chama a família e ele passa essas últimas instruções. O que são essas últimas instruções antes da saída? São instruções preciosas que aquele povo não pode esquecer. Amém. E nós estamos aqui agora dentro de João, no capítulo 14. João capítulo 14 foi escrito no último momento físico que Jesus teve com os seus discípulos. As últimas palavras do nosso Senhor para os discípulos estão em João capítulo 14, 15 e 16. E de cada capítulo nós vamos ler um versículo e vamos montar aqui o nosso ensino, tá bom? João no capítulo 14, no verso 17. Aleluia. Quem abriu diz amém. Eu não abri, por isso que eu não falei. Eu fui explicando e não falei. Eu falei João 14, 17. Aleluia. Venha do 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. E aí diz quem é esse Consolador, verso 17. Ele é o Espírito Ele é o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas, ei, você conhece.
Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês conhecem, por quê? Porque Ele está habitando, Ele está morando com você. Ele não está mais longe, Ele não está mais em templos feitos por mãos humanas, Ele está morando dentro de você, Ele fez morada. Nós somos tabernáculo do Deus vivente. Jesus está dizendo, é óbvio que você conhece, Ele mora dentro de você. Aleluia. É óbvio que eu conheço. Diga, eu conheço o Espírito Santo. Diga com mais convicção, diga, eu conheço o Espírito Santo. Eu reconheço a sua voz. Aleluia, diga, eu conheço o Espírito da verdade. Pula agora para o capítulo 15, no verso 26. Capítulo 15, no verso 26. Aleluia. Diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da... Aleluia. Que dele procede, esse dará testemunho, diga testemunho. Esse vai te passar informações, esse vai testificar dentro de você. Ele vai dar testemunho de mim. E aí eu queria que você fosse para o terceiro texto agora, no capítulo 16, no verso 13. Estamos ainda nas últimas palavras do Senhor, e eu quero te incentivar a ler esses 3 capítulos durante a semana. Mas ler esses 3 capítulos durante a semana com esse entendimento. Rapaz, foi as últimas palavras que o Senhor teve presencialmente com os discípulos. Existem verdades poderosas aqui. Eu falei João 16, 13, não foi isso? Ele diz, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, e para que a alegria dele seja completa. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não. Eu tô no 17. Isso acontece, a pregação é ao vivo. Aleluia. Quando porém vier o Espírito da verdade, agora sim, oh aleluia. Diga Espírito da verdade. Ele vai fazer o que, queridos? Esse é o ministério dele, é o trabalho dele, é o ofício dele. Ele veio morar dentro de mim com um propósito, me guiar por toda a verdade. Aleluia. Porque ele não falará por si mesmo, mas ele vai falar com você tudo o que tiver ouvido de mim e anunciará aquilo que está no teu futuro. Aleluia, oh, glória a Deus. Nós temos um guia dentro de nós. Eu imagino o coração dos discípulos que estavam acostumados a ter resposta apenas de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, antes, esses discípulos judeus estavam acostumados a ouvir pela lei, e Jesus disse, eu sou o cumprimento da lei. Ele estava acostumado de ouvir ou pegar informações sobre Moisés e os profetas. Ele disse, está aqui quem é maior do que Moisés. Resumindo, Jesus disse, a sua única fonte de informação agora sou eu, ok? Não escuta mais nada para lá, ou o que você for ler ou aprender do passado, lembra, eu estou inserido lá. Estava me representando, eu sou a arca, eu sou o pão, eu sou o tabernáculo, tudo representava, tudo falava a meu respeito. Então veja, eu entendo porque Pedro fez declarações como fez. Senhor, eu vou para onde, se só o Senhor tem as palavras que eu preciso? Aí chega Jesus agora nesses 3 capítulos e diz, eu vou para o Pai. E é melhor para você que eu vá. Como é melhor para você que eu vá? Como é que é melhor Jesus ir? É bom Jesus ficar. A gente canta, né? Fica Jesus mais um pouquinho. Ele permanece em nós. Essa música está fora da palavra. Amém. Era apenas para fazer você dar uma risada. Foi uma tentativa frustrada de um quebra-gelo aqui. Agora deu certo. Amém. Aleluia. Então veja, queridos. Aí Jesus disse agora que ele vai. Ele disse, eu vou e vai ser melhor para vocês, porque eu vou enviar alguém igual a mim. Mas Jesus, você é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. Mas algo interessante, queridos, é que diz que que esse Espírito nos guiaria. Diga, guiaria. Guiaria é a palavra grega, odega, que significa, ou que fala a respeito de uma profissão. E é a profissão do guia turístico. Amém. O que um guia turístico faz, queridos? Ele guia alguém que nunca foi em um local, mas ele é capacitado para guiar, porque ele já esteve lá. Sabe quando chega professores aqui, professores do Rema, pessoas que vêm visitar na nossa cidade, pastores que vêm de fora, todos querem conhecer o Pelourinho, todos querem conhecer aquela região ali do centro histórico da nossa cidade. E todo mundo pensa que porque eu nasci aqui, ou você nasceu aqui, todo mundo pensa que a gente só anda lá. E eu só vou lá quando é para levar alguém.
Mas eu nunca fui assim, de mim mesmo, deu para entender? Então, toda vez que eu vou, eu preciso colocar um GPS. Ou, manda Cláudio. Cláudio chega de olho fechado. Eu já errei lá, chegar lá, com o GPS. Parei em um lugar que tinha que subir para um estacionamento, uma escada fechada, por meio de um prédio. Tem uma porta nesse prédio, eu digo, tem alguma coisa errada. Não é possível que o único acesso ao elevador é esse aqui. E que todo mundo tem que passar por aqui. Então veja, porque eu não fui, ou porque eu não conheço e fui desprovido de um guia, eu vou pelo caminho mais difícil. Eu vou pelo caminho mais complicado. Eu vou pela estrada onde tem engarrafamento. Cláudio sempre sabe como cortar engarrafamento. Vamos por aqui que aqui é mais livre. Deu para entender? Então quando nós nos doamos, quando nós doamos a nossa confiança ao guia que já esteve lá, ele nos leva pelo caminho mais fácil. Oh, glória a Deus! Pelo caminho mais seguro. E o guia turístico, ele sempre tenta colocar a atenção daquele a quem ele está guiando nas coisas mais belas. Aleluia! É vergonhoso alguém ir comigo, porque eu vou chegar pelo caminho mais feio que tem. E eu não quero que a pessoa fique com a impressão ruim da nossa cidade. Mas o guia sabe o caminho certo. Então tem pessoas que estão, pastor, eu estou com dificuldade na vida, eu estou na prova, estou na prensa, estou na moinha, eu estou no cavaco, eu estou no... sabe, pastor, está difícil caminhar nessa vida, está complicado. Você tem escutado o guia? O guia sabe o caminho mais fácil, aleluia. O guia sabe por onde não tem engarrafamento, por aquele caminho você vai demorar. Fazendo dessa forma vai ser complicado, mas ele sabe o caminho desimpedido. E o trabalho e o ministério do Espírito Santo é nos guiar. Diga, o ministério do Espírito de Deus é nos guiar. Tem gente lá na galeria, eu gostaria, por favor, que algum diácono, se puder, acender as luzes. Tem algumas pessoas lá. Está escuro lá em cima. Amém. Então, o Espírito de Deus vem para isso. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com maturidade ou crescimento espiritual? Romanos no capítulo 8, no verso 14, traz uma declaração poderosa. Diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são, fala alto, vocês conhecem, são filhos de Deus. Agora, interessante, queridos, aqui no grego nós temos duas palavras que descrevem filho. Amém. É a palavra, eu não tenho nem preparado isso aqui, mas se não me falha a memória, é a palavra huios, que é a palavra que está escrita aqui, que significa filho adulto, filho maduro, e uma outra palavra que significa filho, mas é para tratar de filho pequeno. Veja, a palavra que está aqui, traduzindo, fazendo uma tradução melhor, mais adaptada aqui, seria: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. São filhos que amadureceram, ou seja, aqueles que não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de igual forma, mas são meninos ainda. Oh, aleluia. Eu não sei contar você, eu quero chegar nesse estado aqui, amém? Eu quero que Deus olhe para mim e diga: muito bem, você está amadurecendo, você está crescendo, você está desenvolvendo, não está mais agindo como criança. Por quê? Tem me escutado e tem me obedecido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma das questões, queridos, um dos problemas que tem impedido a maioria dos cristãos de receber o comando ou ser guiado pelo Espírito de Deus, são algumas mentiras ou doutrinas falsas que se espalharam pelo nosso meio, que são muito comuns e são bonitas de ouvir porque se tornou habitual, mas são mentirosas e não têm fundamento bíblico. A primeira e mais importante é: o coração do homem é enganoso. Amém. Viu o silêncio? Ainda bem que eu parei para falar sobre isso aqui. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz: enganoso é o coração. Olha aí, pastor. Mais do que todas as coisas, o versículo diz, e perverso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus amado, o coração aqui ele fez uma figura feia do coração. Amém. E esses versículos, como outros versículos, queridos, se eles não forem entendidos na perspectiva da nova aliança, nós vamos deixar de receber a principal forma pela qual Deus nos guia, que é o testemunho do Espírito dele no nosso coração, no nosso espírito. Amém. Obviamente, na época em que Jeremias escreveu a respeito disso aqui, o coração dele era enganoso. Por que o coração dele era enganoso? Porque coração é o espírito do homem. Eu vou provar isso pela Bíblia daqui a pouquinho.
E esse espírito humano, antes da vinda de Jesus, da morte, da ressurreição, antes de Jesus ter vindo estabelecer a nova aliança, o espírito dele estava morto, desconectado de Deus. Mas quantos concordam que de Jeremias para cá muita coisa mudou? O Messias veio, ele esperava o Messias, ele já veio, querido. Ele veio, ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que ele é espírito vivificante, ou seja, ele nos deu vida no espírito, aleluia. E veio morar dentro de nós. É tolice pensar que o coração de Jeremias é o mesmo que o nosso. É tolice pensar que o estado espiritual de Jeremias é o mesmo que o nosso. Não, queridos, não existe nenhum povo que se compare à igreja de Deus. Aleluia. Mas pastor, os judeus são o povo escolhido de Deus ou coisa do tipo. Queridos, Deus ama e é bem verdade. Quem ora por Israel, a Bíblia diz que recebe bênção. E nós devemos orar. Nós temos mandamentos bíblicos, de fato, queridos. Mas se comparar a igreja, biblicamente, é perder feio. Amém. Porque Jesus foi chamado para poder reinar sobre Israel. Mas com a igreja, nós somos chamados para reinar com Ele. Israel foi chamado para se assentar na mesa do Messias. Mas a Bíblia diz que para a igreja, ao vencedor dar-lhe-ei de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no trono. E se eu for fazer as comparações aqui, vai ficar feio, porque a igreja é o mistério, é o segredo, é o povo escolhido, amém? Era o que sempre esteve no coração de Deus. Jesus era rei sobre Israel, mas para nós ele é o noivo, aleluia! Então o nosso relacionamento com o Senhor, tendo se tornado igreja, tendo nascido de novo, coração regenerado, amém? Espírito vivificado, é outro nível diferente, amém? Mas apenas para não ficar nos meus argumentos, eu quero te trazer alguns textos aqui, amém? Aleluia. Primeiro, para nós entendermos isso aqui, que isso é uma doutrina falsa, de que o nosso coração é enganoso. O próprio Deus, ainda no Antigo Testamento, prometeu reverter o quadro desse coração enganoso. Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26 e 27, diz: dar-vos-ei um coração novo, e poreis espírito novo dentro de vocês. Coração é espírito. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, esse coração duro, esse coração insensível. Pedra aqui representa insensibilidade, não é maleável, amém? É como se Deus estivesse querendo tocar, mas é pedra, não sente, não tem terminação nervosa, deu para entender? E ele diz assim: eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E olha o que ele disse: nesse coração de carne porei o meu espírito. Oh, aleluia. E agora, com esse coração novo, com esse transplante de coração espiritual, com esse coração regenerado, ele diz: fareis com que andeis nos meus estatutos, e agora vocês vão guardar os meus juízos e vão obedecer. Concorda que houve um transplante de coração? Você concorda que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo? O coração insensível, de fato, quem ainda está no mundo perdido e morto espiritualmente, que não fez de Jesus o seu Senhor, ainda tem um coração enganoso. Mas na nova aliança, para aquele que nasceu de novo, recebemos um coração de carne. Mas não vou parar por aqui não. Veja a importância, queridos, de entender eu vou primeiro venha para a parte de baixo, depois eu vou para a parte de cima. Olha, 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecessem a luz, Ele mesmo foi quem resplandeceu aonde? Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, Deus que disse que resplandeceria a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Deus está brilhando, Ele resplandeceu no nosso coração. Gálatas capítulo 4, no verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Deus resplandeceu no nosso coração, o Espírito de Deus foi enviado ao nosso coração. Efésios capítulo 3, no verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A parte A do versículo, a parte B vai-se embora aqui, né? A fim de que estando arraigados e fundados em amor, mas eu quero pegar a parte A. Veja, só aqui nós já vemos que Deus
resplandeceu no nosso coração, o Espírito de Deus foi enviado no nosso coração, e Cristo pela fé habita no nosso coração. Só aqui a Trindade está habitando nesse coração. Diga: eu tenho um coração novo, não mais enganoso, um coração regenerado. Mas vamos embora, Romanos capítulo 5, no verso 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 22. O qual também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. E eu poderia aí vir com vários textos. É óbvio, queridos, que em um ponto ou outro do Novo Testamento existem conselhos para que pessoas limpem o coração, no sentido de mudança ou de arrependimento. São crentes que estão andando, é porque eu também não posso ler tudo, senão a gente não vai ter tempo, tá bom? Mas crentes que estão andando fora do padrão da palavra, que estão mentindo, estão roubando, você vai ver pelo contexto, que são pessoas que se desviaram da verdade, e aí a Bíblia vai ter instruções, mas no geral, a regra é: recebemos um coração novo. Amém? Agora, entendendo isso, queridos, vá para 1 João, no capítulo 3, verso 21. É a escola dominical, você vai folhear muito e vai anotar muito versículo. Amém? Primeira João, capítulo 3, verso 21. Veja a importância de entendermos que nosso coração é novo. Ele diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Parece algo simples, mas tem uma verdade muito poderosa dentro desse texto, dentro dessa frase aqui, queridos. Veja, não existe nada mais importante do que viver uma vida de tranquilidade e confiança diante de Deus. Eu não quero viver uma vida com o Senhor me desaprovando. Alguém mais está junto comigo nesse barco aí? Eu quero que o Senhor olhe para mim, se agrade de mim, se agrade das coisas que eu faço, se agrade das minhas ações. Como eu vou saber se o Senhor está se agradando de mim ou não? Como é que eu vou saber? Se o meu coração não me condena, eu tenho paz diante de Deus. Quer dizer que o conforto que eu sinto diante do Senhor, ou a repreensão que vou receber da parte de Deus, as sinalizações de que aquilo que eu falei, de que aquilo que eu fiz foi errado e que eu preciso corrigir, vai vir pelas informações que o meu coração vai dar. Se o meu coração me acusar, tem algo errado. É como nós estamos no meio de uma roda e tem várias pessoas contando piadas ali, a gente está rindo, daqui a pouco entra uma piada suja no meio, e aí você, por vergonha de não querer sair da situação, permanece, ri daquela piada indevida, imoral, e nós não podemos nos misturar com isso, mas na hora que você termina de ouvir e dar risada, vem o coração te afirmando, e aquela informação por dentro não é uma voz audível, e já estou descrevendo o que é testemunho interior. Não é algo audível aos ouvidos, é apenas uma sinalização, uma impressão, um desconforto por dentro. Eu sei que eu não deveria ter feito isso. E eu vou te dar mais textos aqui, essa é a forma pela qual o Espírito Santo nos guia nas nossas decisões mais comuns da nossa vida. Amém. Vamos continuar te dando mais substância aqui para a gente entender, tá certo? Todo mundo já entendeu que o coração foi novo e coisa e tal. Tinha mais textos aqui, eu vou passar. Amém. Já entendeu que tem um coração novo? Glória a Deus. Vou adiantar um pouquinho aqui. Então, todos aqui também já concordam e sabem que quando a Bíblia fala sobre coração do homem, está falando sobre o espírito humano, o homem interior. Diga amém, quem concorda? Amém. Tem pessoas que não levantaram, eu fiquei meio assustado agora. Mas Romanos 2, do 28 ao 29, diz: porque não é judeu aquele que o é exteriormente, nem é circuncisão aquela que é feita no exterior, na carne, mas judeu de verdade é aquele que é no interior, e circuncisão de verdade é aquela que foi feita no coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém de homens. Nós temos aqui, queridos, dizendo que o judeu de verdade não é aquele judeu que se marcou externamente. Judeu de verdade é aquele que é judeu por dentro. Esse texto parece complicado, mas na verdade é bem simples quando você lê um pouco mais devagar. E também diz que circuncisão, a marca da aliança de verdade, não é aquela que é feita no prepúcio masculino, que todo judeu fazia. Ele diz: circuncisão de verdade, o selo de verdade, a marca da aliança verdadeira, é a marca que foi feita no coração, vírgula, no espírito, vírgula, que não provém de homens.
Amém. Quando nós temos no coração e depois entre vírgulas no espírito, nós temos no português aquilo que nós chamamos de aposto. O que é aposto? É algo que eu escrevo e coloco entre vírgulas para explicar aquilo que eu acabei de dizer. Por exemplo, Samuel, o homem mais bonito da igreja, está pregando hoje. Eu vou colocar Samuel, vírgula, o homem mais bonito da igreja. O que é que eu estou querendo dizer? Que o homem mais bonito da igreja é Samuel, que Samuel é o mais bonito da igreja. Fala amém pela fé, varão. Amém. Deu para entender isso? Pelé, vírgula, o rei do futebol, fez mais gols que Maradona. O rei do futebol é Pelé, e Pelé é o rei do futebol. É o que nós chamamos no português de aposto. Ele está dizendo que circuncisão verdadeira. Tinha outros versículos, mas é porque eu vou usar esse lá na frente. Então já estou aproveitando o mesmo versículo para ensinar duas coisas. Então veja, quando ele diz que a circuncisão verdadeira é a circuncisão interior, que é feita no coração, vírgula, no espírito, vírgula, que não vem da letra, amém, mas vem de Deus. Ele está querendo dizer que o coração é espírito e o espírito é coração. Por esse versículo ficou claro. Tem outros, mas é porque eu vou usar ele lá na frente, então a gente já adiantou meio caminho aqui. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entender agora de fato, tendo entendido que o nosso coração é novo, regenerado, Deus habita dentro dele, Jesus habita dentro dele, o Espírito de Deus habita dentro dele, o amor de Deus foi derramado dentro dele, amém? E que se ele nos condena é porque tem algo errado, mas que se ele nos aprova é porque está tudo bem. Então, tendo entendido isso, vamos de fato entrar no testemunho interior. Definição de testemunho interior: é a comunicação do Espírito Santo, falando com o espírito humano, o espírito do homem, o coração do homem, que nasceu de novo. Essa comunicação vem como, e eu vou trazer algumas palavras aqui para te ajudar a entender a forma, como eles comunicam. Vem como impulsos, alertas, impressões, inclinações. É como um semáforo que ora vai apontar lá por dentro algo vermelho ou algo verde, ou vá com calma, ou pode avançar, ou freie. E eu estou falando essas coisas não para você entender que você vai ouvir uma voz, mas para você entender essas sensações que vêm por dentro. Quantos aqui fizeram algo que sabia que não deveria fazer, e quando quebrou a cara disse: rapaz, olha, eu fiz, mas sabe que por dentro eu sabia que não deveria ter feito aquilo? O Espírito de Deus estava falando com o teu espírito e você não ouviu. Ouviu, mas não obedeceu. Porque ele está dizendo que sabia. Amém. Se o teu coração é regenerado, é dessa forma que o Espírito de Deus vai nos guiar. Eu vou te dar mais provas aqui pela palavra. Amém. Então esse guia por dentro vai nos mostrar o que fazer. Esse testemunho interior. Amém. Por que nós usamos essa terminologia testemunho interior? Porque é a terminologia que a Bíblia usa. Por exemplo, a coisa mais importante que nós precisamos saber, queridos, antes de tudo, é que nós nascemos de novo, concorda? E que nós somos filhos de Deus. Isso é a base para tudo, para todo o resto. Mas essa convicção da coisa mais importante que existe, que é saber que nasceu de novo e é filho de Deus, essa convicção vem também, ou foi escolhida por Deus também, para que nós saibamos, por meio desse testemunho. Veja, 1 João capítulo 5, verso 10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Como você sabe que crê no Senhor, que você nasceu de novo? Nós sabemos porque sabemos. Não precisa ninguém nos dizer. E se alguém falar com a gente não é, a gente sabe que é do mesmo jeito e acabou. Quantos aqui sabem que é filho de Deus? Romanos capítulo 8, no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém. Esse testemunho que o Espírito Santo dá é o testemunho que o nosso Espírito já tem. Deu para entender isso? Ele testifica não através do nosso Espírito, mas o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, as informações que o Espírito de Deus vai trazer para testificar com o nosso Espírito são informações que o nosso Espírito já tem. Por quê? Porque as leis de Deus foram cravadas no nosso coração. O nosso coração regenerado sabe o que é correto e sabe quando faz algo errado. Resumindo, quando a gente erra, a gente sabe que está errado. Eu não sabia. Conversa, você sabe o que é errado. Amém. Porque as leis de Deus foram cravadas no nosso coração. O apóstolo Paulo vai usar outras palavras para poder falar a respeito disso. Como, por exemplo, quando ele falou, se eu não me engano foi em Timóteo, que ele fala sobre Emineu e Alexandre, que negaram a informação interna, a bússola moral.
e porque eles não obedeciam a esse inclinar do coração, dizendo, está errado, não faça isso, não julgue o apóstolo Paulo, não crie contendas na igreja, eles negaram essa bússola moral, essa inclinação do coração, e por isso tiveram o final que tiveram, que foi o fim de morte. Amém? Então precisamos dar atenção, queridos, quando o Espírito de Deus está falando por meio do nosso coração. Diga amém. Amém? Então, entendemos que essa comunicação, queridos, é crucial. Amém? Agora, apenas para te dar mais fundamentos aqui, abra em Romanos capítulo 12, o capítulo 2, como eu te falei que eu ia ler esse versículo lá na frente, verso 14, verso 15. Eu não estou muito preocupado agora, querido, que você pule, rode, corra, jogue cadeira para cima. A minha preocupação, com licença a palavra preocupação, mas o meu cuidado aqui agora é que você entenda de fato e que saiamos daqui entendendo como Deus fala conosco, porque é disso que vai depender o sucesso da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então, veja que texto interessante. Antes de ler esse texto, precisamos entender algumas coisas aqui. Esse texto vai usar a palavra gentil, e geralmente nós pensamos que a palavra gentil refere-se a pessoas que não nasceram de novo. Mas isso é um entendimento equivocado, queridos. Amém. Gentil é todo aquele, na Bíblia, é todo aquele que não é judeu. Não é judeu, é gentil. Deu para entender? Então Deus enxerga, quando o apóstolo Paulo diz, não vos tornei motivo de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Cristo, é porque da visão celestial, Deus enxerga sobre toda a terra, de forma geral, 3 povos, judeus, gentios e igreja. Quem é judeu? A linhagem de Abraão, ok? O povo escolhido de Deus. E tem várias formas de falar a respeito, ou de falar a respeito de Israel, ok? Então, judeus são aqueles que têm a sua ascendência judaica, deu para entender? E gentil? Gentil é aquele que não é judeu. E igreja? É judeu ou gentil que se converteram e aceitaram Jesus como Senhor. Então, a igreja, nós podemos ter um judeu de linhagem, mas crente no Senhor Jesus Cristo, ou o nosso caso aqui, que eu não tenho ninguém com cara de judeu, então o nosso caso aqui, somos gentios que nascemos de novo. Amém. Ok, então precisamos entender isso aqui. Segundo, precisamos entender que existem palavras diferentes para tratar sobre essa voz do coração. E uma das palavras que o apóstolo Paulo usa para falar sobre esse guiar do Espírito por dentro é a consciência. Rapaz, eu fiz aquilo ali, mas a minha consciência ficou pesada. Deu para entender? Consciência é a voz do nosso espírito regenerado. Amém? Peso na consciência. Ou, rapaz, eu fiz aquilo, estava parecendo que não ia dar certo, mas eu saí com minha consciência tranquila. É uma paz interior, comunicação do Espírito de Deus falando conosco. Deu para entender? Assim como os sentimentos é a voz da alma e os sentidos é a voz do corpo, a consciência é a voz do coração humano. Diga amém, varão, pelo menos a gente saber que a gente pode descer a ladeira aqui, amém? Ok? Então, aí esse texto diz assim, quando pois os gentios, e nós vamos entender que aqui ele está falando de crente, e nós já sabemos que pode existir crente gentil, amém? É o nosso caso. Quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo que não tenha lei, eles servem de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, ora acusando ou ora defendendo-se. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei com a mesma cara que alguns estão olhando assim, tipo, não entendi nada, pastor. Eu precisei ler muitas vezes para poder conseguir compreender o que ele está falando aqui. Mas veja, é algo simples. Nós entendemos que a lei não foi dada para os gentios, a lei foi criada para o povo judeu. Concorda? E ele está dizendo, quando os gentios que não têm lei, porque a lei foi dada para o judeu, mas quando eles, por natureza, obedecem e cumprem os passos da lei, mesmo que ele não tenha, ok, só é o nosso caso, nós obedecemos o não matarás, o não adulterarás e coisas do tipo. Nós obedecemos a alma, o coração da lei, nós obedecemos, mas não porque nós temos essa lei, ok? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então eu procedo por natureza de conformidade com a lei, mesmo que eu não tenha lei. Por quê? Porque eu acabo que eu sirvo de lei para mim mesmo. Agora, quem é esse eu aqui? É o homem nascido de novo, o coração, o espírito humano, o homem interior, ok? E ele diz, estes, no caso, o nosso caso aqui, eles mostram
que a norma da lei foi cravada no coração, bem como a profecia de Ezequiel que nós lemos. Aí ele diz, como é que se procede isso aqui? A consciência deles e o pensamento vai testemunhar, ora acusando ou ora defendendo. E é dessa forma que nós vamos conseguir obedecer os princípios de Deus, que são os princípios que estão contidos na lei, mesmo que nós não tenhamos lei. O nosso coração vai servir de lei para nós mesmos. Ora a nossa consciência vai dizer, vai, pode ir, o sinal é verde, você deve fazer, ou tome cuidado, não ande com essa pessoa, não é tempo de abrir essa empresa agora, não pode. E não informações vocais, mas impressões por dentro. Ele diz que nós obedeceremos os estatutos e mandamentos de Deus pela comunicação interna da nossa consciência, queridos. Ora vai nos defender, dizendo, vai-se embora, que é Deus, e ora vai dizer, pare. Deu para entender como é forte esse texto aqui? É dessa forma que conseguimos obedecer os estatutos de Deus, mesmo que não sejamos judeus e mesmo que não tenhamos lei. O meu coração vai servir de lei para mim mesmo. Oh, aleluia! Vamos embora. Você vai ver como vai ser importante você ouvir as informações que vão surgir do teu coração, querido. Aleluia! Então, não podemos negligenciar, queridos, essa paz interior ou esse desconforto interno, queridos. Precisamos dar atenção a isso, porque é dessa forma que o Espírito de Deus vai se comunicar conosco. Tem coisas que a gente, mas rapaz, eu quero muito, eu desejo muito, mas por dentro, você sabe que já terminou. Oh, aleluia! Você precisa obedecer a esse impulso por dentro. Aleluia! Se o meu coração me condenar, eu preciso parar. O que é esse condenar aqui? Não é dizer, miserável, vagabundo vai para o inferno, não. É dizer, pare, você não pode ir adiante, você sabe disso. Oh, aleluia, é hora de ficar séria a igreja, né? Jesus, será que ele está falando comigo? Não é para você entender que eu estou falando que é Deus. Deu para entender? Ou se for, recebe, mas entender, você ouviu o seu coração. Cabeção. Amém, aleluia. Então, Colossenses no capítulo 3, no verso 12, diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, caso tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoe. Acima de tudo, seja porém um amor, o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo, diga a paz de Cristo, seja o árbitro em vossos corações. Ele está dizendo que no nosso coração, o sentimento de paz vai ser o juiz. O árbitro que vai dizer, está certo ou cartão vermelho. Vá ou não vá. Compre ou não compre. Faça ou não faça. Abra a empresa ou não abra. O que você está querendo dizer, pastor? Deus está falando com você. Aleluia. E o que é que vai ser o juiz? Autorizando, apitando, dizendo vai ser a paz do Senhor. Vai ser o árbitro no meu coração. Crente não toma decisão fora de paz. A ausência de paz é uma comunicação do Espírito de Deus te dizendo, pare pelo menos e pense no que você está fazendo. Amém. Continuando. Isaías, no capítulo 55. Eu ia ler do 9 ao 12, mas eu vou ler os últimos versículos aqui para adiantar. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo pela qual designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Diga, eu sou guiado pela paz. E aí eu poderia dar vários outros versículos. O próprio Jesus, quando vai falar sobre o Espírito de Deus, ele vai dizer, deixo a minha paz eu vos dou. Ele diz, o Espírito vem para te guiar. Ei, presta atenção, eu estou te dando a minha paz no teu coração. Ela vai servir de balanceador. É ela que vai dizer se você vai ou se você fica. Amém. Então, aleluia. Veja como o apóstolo Paulo levava a sério isso aqui. 2 Coríntios no capítulo 1, no verso 12, diz, 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, eu sei que é muito texto, mas anota mesmo, vai estudando em casa, vai lendo, para que isso crie uma estrutura forte dentro de você, amém? Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, o testemunho do meu coração. Ele diz,
de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Ele está dizendo que conseguiu, querido, andar em santidade e sinceridade, não com sabedoria humana, mas na paz ou na graça divina, como testemunho da minha consciência. Eu não faço aquilo que eu sei que eu não devo fazer. Amém. Vou te dar mais textos. Eu sei que pode parecer um pouco cansativo ou algo do tipo. Amém. Mas é te dar texto para você conseguir compreender e entender, queridos, que Deus está falando, já falou muitas vezes conosco. E pessoas estão esperando uma voz audível da parte do Senhor, um sonho, uma visão, um anjo, uma labareda, uma espada, um castiçal de ouro. Eu estou esperando Jesus que desenrolar minha língua e dizer: tome um manto, tome um rolo aqui que eu dei para Ezequiel comer, engula aí. Não, queridos, não. Essas coisas podem acontecer, mas deixa eu te dizer algo por experiência. Quando Deus precisa falar contigo, rompendo a barreira espiritual, ao ponto da sua carne ouvir, os seus ouvidos ouvirem, é porque Ele já te falou no Espírito muitas vezes e você endureceu o coração. Porque a forma principal dele nos guiar é espiritualmente. Ele é Espírito, e importa que aqueles que têm comunhão com Ele tenham essa comunhão em Espírito. Oh, aleluia! Então eu só vou se eu ouvir a voz de Deus. Você está fora do padrão da palavra, porque Deus já está te comunicando isso no teu coração. Amém. Aleluia. Então, glória a Deus. E aí, para concluir, eu quero ler com vocês aqui Atos capítulo 19, verso 21. Já estamos concluindo. Amém. Deu certo, estamos vivos. E muito pensativos agora, né? Amém, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, queridos, a paz interior vai estar dentro, mesmo quando a sua cabeça está pegando fogo. O que é que vai dividir isso? O que é que vai te ajudar a discernir alma e espírito? A palavra de Deus. Deus nunca vai comunicar no teu coração algo que fere os princípios da palavra. Pastor Luciano Subirá, uma vez eu estava ouvindo a ministração dele, e ele disse que na época, no começo do ministério, ele estava juntando dinheiro para poder comprar uma camisa que ele queria, uma camisa de lã grossa e tal, e algo que é particular do lugar onde ele estava vivendo. Ninguém consegue viver com isso em Salvador, amém? A gente bota camisa fina e já sai suando, né? Mas ele comprou e era muito precioso e coisa do tipo. Ele foi ministrar, depois foi jantar, e quando ele estava saindo, ele disse: eu não ouvi uma voz, mas eu vi um rapaz deitado no chão, e apenas uma inclinação no coração, um impulso, aquela coisa assim: aquece esse homem. Escuta, eu estou falando para você entender o que ele percebeu por dentro, mas ele não ouviu isso da parte do Senhor. Como é que eu sei se é minha alma ou meu espírito? Satanás, de alguma forma, ia querer que eu aquecesse esse homem. Não, Satanás quer que o homem se lasque, irmão. Deu para entender? Então ele percebeu, discerniu e colocou a camisa no homem. E ele disse que o homem nem agradeceu. Na hora ele ficou com a cabeça dele chateado. Mas assim que ele saiu, aí ele ouviu o Espírito Santo dizendo: se você aprender a ouvir o seu coração e viver toda a sua vida em ministério sendo guiado pela forma como eu te guiei agora, eu te darei uma vida e ministério extraordinários. E eu não preciso te dizer que ele continuou fazendo isso, porque a prova é o ministério e quem ele é hoje. Ele é respeitado por praticamente 100% das denominações. Amém. É um homem que tem um ministério de alcance mundial. E sabe o que ele disse em mais de uma ministração que eu já ouvi dele, e te aconselho a ouvir? É uma pessoa segura, um ministério também que tem fundamento na palavra. Pode ouvir com tranquilidade que vai vir coisa boa. Ele disse: eu aprendi, tenho esse ministério e essa vida, porque eu aprendi a ouvir as inclinações do meu coração, porque eu entendi exatamente isso que eu estou falando hoje pela manhã. Ele não ouviu mais, não parou mais querendo ouvir voz audível, anjos ou essas coisas. Quando essas coisas acontecerem, serão pela vontade do Espírito de Deus, queridos. Mas a forma principal é testemunho interior. Amém. Vamos ver um exemplo disso na vida do apóstolo Paulo, mais 5 minutos e a gente conclui, certo? Atos 19, 21. Quem está sendo abençoado? Amém. Ok? E, cumpridas essas coisas, Atos 19, 21, Paulo resolveu em seu espírito. Ele resolveu, ele decidiu, teve uma impressão no seu espírito. De quê? Ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois de haver estado ali,
importa-me ver Roma. Quando nós estudamos essa palavra resolveu, nós vamos entender que é a mesma as palavras que eu estou usando aqui. Ele teve uma inclinação, um impulso, no coração dele, eu preciso ir para Jerusalém. Eu estou percebendo isso por dentro de mim. Veja, pule agora para capítulo 20, no verso 22. Lemos 19 e 21. Pule agora comigo para capítulo 20, verso 22. Continuando aqui a situação do apóstolo Paulo, certo? Aí ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, um constrangimento no coração, está dando para entender? Que ele não está dizendo, veio a mim a palavra do Senhor, um anjo apareceu e me disse, teve ocasiões dessa no ministério dele, mas essa aqui, a principal de ir para Jerusalém, e por consequência ir a Roma, onde iria acontecer o seu martírio, ok, coisas chaves da vida dele, ele disse, foi um constrangimento no meu coração, no meu espírito, eu percebi o meu coração se inclinando para isso. Oh, aleluia, queridos. Veja, eu estava ouvindo a ministração do irmão Reagan, como ser guiado pelo Espírito essa semana. E ele disse, ele ensinando a respeito disso, sobre testemunho interior, obviamente, para vir aqui, a gente estuda muita coisa e lê muita coisa, e eu estava ouvindo o irmão Reagan ensinando sobre isso. Você sabia que o Rema, que é o que é hoje a nível mundial, ele disse, não foi Deus falando comigo em voz audível não, foi testemunho interior. Ele disse, está vendo esse campus aqui no Rema, em Oklahoma, um campus gigante que tem lá? Ele disse, o terreno foi testemunho interior. Eu passei no coração, eu sabia, o coração dizendo, é esse. A conta não dava certo, mas por dentro, aquele sinal verde, aquele conforto dizendo, esse terreno é teu. Aleluia! Agora vemos aqui que também o apóstolo Paulo, pregando com força, queridos, onde ele estava, e ele dizendo, eu estou constrangido no coração para ir em outro lugar. Veja, aí ele diz, e agora constrangido em meu espírito, ou seja, guiado por essa convicção no meu coração, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero impreciosa a minha vida, contanto que complete a minha carreira, e aí vai-se embora. Pula agora para capítulo 21, no verso 1. Nós vamos entender, queridos, que precisamos ouvir o testemunho interior, independente do que aconteça do lado de fora. Veja, no primeiro texto que nós lemos, no Atos capítulo 19, ele disse, eu resolvi no meu coração, resolvi no meu espírito. Atos no capítulo 20, ele diz, estou constrangido no meu espírito, eu tive uma inclinação no meu coração para fazer algo. Olha o que aconteceu no meio do caminho, Atos 21, no verso 1. E aconteceu o quê? Separando-se deles, navegamos e fomos correndo, caminho direto, chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E, já à vista de Chipre, deixando a Chipre à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos ali, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, presta atenção o que está dizendo aqui, o que Lucas escreveu aqui, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Veja, o apóstolo Paulo disse, eu tive uma inclinação no meu coração, eu devo ir para Jerusalém. Depois, resolvi no meu espírito, eu estou percebendo esse sinal verde no meu espírito para Jerusalém. No meio do caminho, indo para Jerusalém, ele para em um lugar onde o navio tem que ser descarregado. E vem crente dizendo, segundo Lucas que escreveu, o Senhor está te dizendo que não vá para Jerusalém. Oh, aleluia. É por isso que é importante nós julgarmos as profecias. E não guiarmos a nossa vida por palavras que pessoas nos deram. Saia dessa igreja, faz isso, compre e não pague, não sei o quê. Queridos, essa semana eu ouvi o cúmulo, eu não vou contar o testemunho, depois eu conto por conta do tempo, mas de pessoas que estão procurando ser guiadas por outros. Eu vou visitar o profeta para saber o que Deus tem para falar comigo. O profeta é homem, viu? Ele pode se sentir na obrigação de te dar alguma palavra e falar da cabeça dele. Eu, naturalmente falando, eu ficaria constrangido. O apóstolo Paulo está dizendo, Paulo é o cara mais importante da igreja, tu vai para Jerusalém para morrer lá, vai não, homem, Deus está dizendo que não vai não. Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz, julgue a profecia.
Porque se a profecia que sai pela boca de um profeta fosse verdade absoluta, fosse Deus falando como um canal desimpedido, como se a boca de Deus estivesse na boca do profeta, como é que eu julgaria uma palavra que veio de Deus? Mas ele me manda julgar, porque Deus fala, mas passa pela cabeça do profeta. Oh, aleluia! Então ele disse, receba a profecia, não negligencie as profecias, não pare de profetizar, um de cada vez, ele diz um depois o outro, mas presta atenção, 2 ou 3 ou 4 na igreja, julguem se o que ele está falando de fato vem de Deus. Aleluia! Então, aí ele diz assim, presta atenção, chegou o povo, Paulo, Jesus está dizendo, Deus está dizendo que não vá não, homem. Oh, eu que te digo, Paulo, não suba a Jerusalém. E ele disse, e havendo passado ali aqueles dias, continuando a leitura, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelho na praia oramos, e despedindo-nos uns aos outros, subimos um navio, e eles voltaram para sua casa. Se vier pessoas te dizer, irmãos, coisas que você sabe que Deus está te falando no coração, que você não deve fazer, manda o povo ir para casa. Mas o crente, ele deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito. Se a profecia vier para confirmar aquilo que Deus já te falou, é de Deus. Aleluia! Aí veja, o último texto aqui que eu vou ler, amém? De verdade. Atos, agora 21, verso 10. Presta atenção, que você vai perceber que o próprio Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, você vai ver pelo texto aqui, isso é interessante demais. Ele diz, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligou seus próprios pés e mãos, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém. Veja que a profecia vem para confirmar o constrangimento e inclinação que ele já tinha no coração. Ele diz, vão ligar em Jerusalém o homem de quem é essa cinta e vão entregar ele na mão dos gentios. Aí a profecia, ó, segura, top, beleza, por quê? Porque o Espírito de Deus falou com o meu coração regenerado. E eu sei que eu devo fazer. Aí ele diz, aí, cadê? Não. Mas Paulo respondeu, não, perdão, cá aqui. E ouvindo isto, nós, Lucas está escrevendo aqui, estava no meio. Ele disse, a gente, o próprio Lucas que escreveu o livro de Atos, ouvindo isso, rogamos-lhes, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. O próprio Lucas dizendo, agora eu estou no meio do caminho também. Paulo antes era o povo, agora eu sou seu parceiro ministerial. E estou te dizendo, não vá para Jerusalém. O que foi que ele fez? Paulo disse, que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não somente a ser preso, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos e dissemos, faça a vontade de Deus. Ou seja, me parece que o Bucha sabia que era a vontade de Deus. O Bucha do Lucas aqui. Ele disse, não vá para Jerusalém. Agora, já que eu não consegui te convencer, faça a vontade de Deus. Sabia que tem crente que sabe, querido, mas vai tentar te desviar pelo caminho? Oh, aleluia! Diga, filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, através do coração regenerado. Testemunho interior. Amém. Sinal verde ou sinal vermelho. Inclinação, impressão, um pesar de espírito ou um aprovar no coração. Esse é o método pelo qual Deus quer nos guiar. Então mesmo que a sua mente queira algo, mas se no espírito está dizendo não vá, o coração está dizendo está pesado, está travado, queridos, para, porque tem coisa errada nesse negócio. Essa é a comunicação do Espírito de Deus falando conosco no nosso espírito. Quem foi abençoado? Aleluia. Vamos sair para uma semana de decisões corretas, queridos. Um final de ano de decisões acertadas. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
pela qual Ele ilumina todo o ser do homem. Isso quer dizer que pelo Espírito, pelo nosso coração, é que Deus nos ilumina, nos dá informação. Amém. Antes de nascermos de novo, nós estávamos como se estivéssemos dirigindo um carro. Nós viramos para a direita ou para a esquerda, de acordo com o que nós vemos do lado de fora. Mas quanto sabe que quando nós nascemos de novo, Deus nos levou para um lugar alto. E nascidos de novo, nós estamos como em um avião. Quando ele está lá em cima, não tem mais que se guiar ou guiar-se pelas informações do lado de fora, mas tem que se guiar pelos aparelhos que ele tem do lado de dentro. Eu vou te dizer de novo, você tem um coração que é um aparelho, que é uma bússola interna, e por meio dele Deus vai te guiar para uma vida extraordinária. Amém?